Olá, amigos. Ponto de Vista Saúde está começando. Já conosco o professor Hamid Alexandre Cecim, que é o consultor deste programa, professor da UFTM, reumatologista. Professor, bom dia. Bom dia. Esta semana, professor, muita gente deve ter ficado preocupada um pouquinho mais em função de uma notícia que foi veiculada na rede mundial de computadores, a internet. Diz essa notícia que o tabaco, substância presente no cigarro, e o consumo de bebidas alcoólicas sempre foram apontados como um dos principais fatores para o desenvolvimento de câncer na região da garganta. Pois agora cientistas afirmam que o sexo oral ocupa o topo da lista entre os comportamentos de risco. Primeiro é o seguinte, toda notícia veiculada pela internet deve se colocar interrogações, porque não cita a fonte, né? O senhor falou... Não, professor, nesse caso aqui diz que foi pesquisa realizada pela Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos. Não, sempre existem essas notícias de fatos ainda experimentais, né? Às vezes até em camundongo, em animal. Agora, o câncer pode ser transmitido por várias vias, como diz aí. O beijo, quer dizer, o sexo oral, ele transmite doenças causadas por vírus, né? Até existe uma doença chamada doença do beijo, que é a mononucleose infecciosa. Transmite hepatites, transmite o papiloma vírus. E se sabe que o câncer pode ter uma origem viral. Aqui nesse caso, inclusive, fala que a causa desse câncer de garganta, em consequência do sexo oral, seria o vírus HPV. Pois é, agora, para provar isso, né, não basta que se faça um trabalho com 30 pessoas. Porque essas 30 pessoas, elas podem ter já um câncer causado por uma outra situação e se atribuir ao vírus. É muito frequente essas notícias da internet, geralmente sem provas ou com provas ineficazes. Então é preciso ter cuidado. Agora mesmo saiu recentemente que o paracetamol podia matar por causa de uma insuficiência hepática aguda. Só que não fala a dose. Precisam 10 gramas de paracetamol para matar. Quer dizer que o que o indivíduo toma é 500 miligramas, no máximo 1 miligrama por dia, 1 grama. Isso aí tem 60 anos que se usa esse remédio e não se sabe disso. Até nós já comentamos aqui. Isso às vezes é briga de indústria farmacêutica. De alguém quer vender outro remédio, então ele solta na internet que isso está matando. Então eu acho é muito perigoso isso. Primeiro, também, tem 80 tipos de papiloma vírus. Qual foi o tipo deles? Pesquisa em medicina, quer dizer, conclusões finais, elas só podem ser chegadas depois de 5, 10 anos, muitos trabalhos e a validação por outro pesquisador, né? Por outro pesquisador. Então eu acho que confiar em notícia da internet é perigoso. Professor, vamos apresentar o nosso convidado especial de hoje? Vamos. O nosso convidado especial de hoje, aliás, já conhecido aqui de Mais Minerava, é principalmente o chefe da disciplina de ortopedia e traumatologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, além de doutor em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto e, por último, talvez a mais espinhosa missão dele é ser superintendente do Hospital Escola. Professor Murilo Rocha. Bom dia. Bom dia, Murilo. Murilo, me diga uma coisa. Nós, nessa abertura, não quero falar sobre a sua especialidade, mas abordar aqui com você uma questão relacionada ao próprio Hospital Escola. O Hospital Escola já adota os medicamentos genéricos? O hospital adota, sim, faz parte da nossa padronização, os medicamentos genéricos, de toda a espécie. Nós temos no hospital uma comissão, por força de portarias do MEC, portarias da Anvisa, nós temos no hospital uma comissão de padronização de medicamentos. E nessa comissão
são eleitos os medicamentos que vão fazer parte da nossa rotina. E nessa rotina estão os medicamentos genéricos. Certamente a eficácia desses medicamentos é acompanhada por essa comissão, ou Sem por dúvida. uma outra comissão. Porque o cidadão comum, nós, os leigos, muitos de nós dizem que o genérico não funciona. Pelo acompanhamento que o Hospital Escola faz, funcionam ou não funcionam? O medicamento genérico ele tem a biocompatibilidade comprovada por laboratórios públicos e privados. O cuidado que o hospital e o Ministério da Saúde tem em relação a esse tipo de assunto é o estabelecimento em cada hospital, em alguns hospitais de referência, de sentinelas, são chamados de hospitais sentinela em relação a medicamentos e a outros produtos que são usados em hospitais. O nosso hospital é um hospital sentinela há pelo menos 8, 10 anos. E todos esse grupo de hospital sentinela, que no nosso hospital está vinculado à comissão de infecção hospitalar, ele procura manter contato com todos os profissionais, levantando suspeitas a respeito de funcionamento ruim, insuficiente ou efeitos adversos de qualquer tipo de medicamento ou qualquer tipo de insumo ou de equipamento que é usado no hospital. Uma vez levantada a suspeita de que o medicamento é insuficiente ou que tem um efeito adverso, o MEC, o Ministério da Saúde, é notificado, a Anvisa é notificada, e a Anvisa procura a empresa produtora desse medicamento, desse insumo, desse equipamento, e ela é instada a verificar, a rever conceitos, a rever tudo que poderia levar a essa insuficiência de ação. Essas compras, pois não, professor? Eu queria fazer uma inserção nessa sua pergunta a propósito dessa última assertiva do professor Murilo. É que podem existir medicamentos que não obedeçam às regras. E isso é frequente. Daí a desconfiança, talvez... É frequente no de marca também ou só no genérico? Não. Dentro do genérico, tem genéricos e genéricos. Né? Sim. Mas essa irregularidade é constatada também no medicamento de marca? Não, no remédio similar. Sim. Porque há uma confusão na população entre remédio similar. Ele é similar, não é igual. Né? Qual é a diferença, professor? Explica aqui para o nosso diferença, telespectador. o de marca, ele é rigorosamente fiscalizado. Né? Eles têm todos os equipamentos e pesquisas para comprovar a eficácia dele, se ele absorve direito, se ele é biodisponível e se é bem absorvido. Esse de marca. O similar é mais ou menos. Né? Não existe fiscalização. Quer dizer que Mas isso é muito grave. essas três regras, por que às vezes? Porque o indivíduo, o similar, ele fornece para a Anvisa um remédio diferente daquele que ele vende. Né? Daquele que chama, feito para empurrar, pelo empurroterapeuta. Mas o laboratório também não pode fazer isso, o de marca? O de marca é difícil fazer, Wellington. Porque uma multinacional que faz pesquisa de remédio, ela não vai deixar o nome dela. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o FDA hoje só aprova drogas inovadoras. Quer dizer, nem são similares daquele mesmo laboratório. Às vezes o laboratório faz uma pequena mudança na molécula e fala que aquilo é um remédio inovador. Conversa fiada. Conversa fiada. Droga inovadora são drogas que inexistem até aquele momento e cuja eficácia foi comprovada em pesquisas internacionais, multicêntricas. Né? Quer dizer, existe genérico e genérico. Esse é o problema do genérico, porque há uma confusão. Né? Murilo, eu acho que nós devemos ter talvez uns 3 ou 4 laboratórios realmente dos genéricos. Né? Não sei como é que está sendo essa pesquisa no Hospital Escola. Talvez sejam as sentinelas que ele falou. Né? Você falou em sentinela. Sim. Então, esse é o problema do genérico. Outra coisa, que nós já dissemos aqui, que esses testes feitos nos genéricos em geral, né, são testes de absorção, bioequivalência e disponibilidade feitas em pessoas normais. Então, isso não vale, porque pessoa normal absorve de um jeito, o sujeito doente absorve de outro jeito.
Então, eu acho, Murilo, esse é o problema do genérico. Não sei se você concorda. Completamente. A bioequivalência que é comprovada nos vários testes, elas são também de várias formas, com pacientes saudáveis, na maioria das vezes. Quando essa pesquisa alcança os pacientes doentes, aí nós podemos ter uma segurança maior. Agora, há uma dificuldade técnica de se levantar suspeitas a respeito de medicamentos. As observações que são feitas são pulverizadas. No hospital como o nosso, que é um hospital de pesquisa, um hospital de ensino, as coisas podem ser um pouco mais rigorosas e as coisas podem ser vistas com mais clareza. Mas nos outros lugares, onde as coisas não têm uma coesão tão grande, os grupos não são tão coesos, a dificuldade de levantar suspeita é muito grande. E aí o cidadão tem o paciente tem uma função muito importante de se sentir que existe um efeito adverso ou uma insuficiência desse medicamento, ele precisa se levantar, relatar isso aos órgãos competentes. Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde Municipal tem um órgão de ouvidoria, a Promotoria Pública de Defesa da Saúde. Se um cidadão se sente lesado de uma forma ou de outra com efeito adverso ou com a insuficiência do medicamento, ele precisa mostrar isso. E aí esses órgãos competentes levam a investigação, procuram, acionam os fóruns de investigação. Murilo, qual é o custo de manutenção do Hospital Escola? Nós temos lá no Hospital Escola vários custos que não são fáceis a nossa aquisição de custo é uma coisa muito complicada. Mas, em média, num número aproximado, não menos que 3 milhões e 500 mensais. E aí eu estou computando uma parte da nossa força de trabalho, que é mantida através da Fundação e através do nosso recurso SUS que nós recebemos mensalmente. Se nós colocarmos, além dos recursos SUS, o custeio que o MEC nos encaminha e o pagamento de funcionários que o MEC também nos encaminha, certamente nós passamos de 6 a 7 milhões. Esses 3,5 milhões vindos exclusivamente do SUS? Do SUS. Professor Hamídio, nós tivemos uma reunião essa semana em que estávamos discutindo a falta de dados em Uberaba para planejamento de ações. E em determinado momento foi citado que aqui neste programa os médicos normalmente, quando vão se referir a alguma pesquisa, falam sempre nos Estados Unidos. Os dados dos Estados Unidos, coisa e tal. Aparentemente pela falta de dados no Brasil. Mas o Jurandir Ferreira, que estava presente, que é o presidente, que é um dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde, disse que, na verdade, não faltam dados aqui em Uberaba. É que o pessoal acha chique ficar citando os Estados Unidos. Segundo ele, o Hospital Escola tem dados suficientes para determinadas informações que são veiculadas aqui. Depende do tipo de pesquisa. Levantar dados, isso não é pesquisa. Quer dizer, morreram tantas pessoas que tomaram tal remédio. Isso aí não é. Precisa ir a fundo qual foi a causa. E para isso tem que ter um sistema investigatório muito forte e subvencionado com muito dinheiro para chegar a conclusões verdadeiras, né? Não, está tendo meningite em Uberaba, tem uma epidemia. Você levantou 4, 5 casos, isso não é epidemia. Quer dizer, é diferente a pesquisa médica, é a pesquisa pura. Não é levantamento estatístico, porque isso qualquer um pode fazer, né? E nós realmente carecemos de dados. E mesmo as pesquisas feitas nos Estados Unidos, por exemplo, nós já estamos aqui nesse programa, só está lá que o ginkgo biloba é um vasodilatador, melhora a labirintite, melhora a memória. Mentira. Depois se comprovou lá mesmo, né, aí em pesquisa mesmo para valer, que não tinha nenhum efeito desse. Então a pesquisa tem vários ângulos, depende. Vou pesquisar qual é a altura dos brasileiros. Pode fazer isso aqui em Uberaba. Professor, a propósito, me parece que o Milton Neves, jornalista da Rede Bandeirantes, deve ser hoje o maior indicador de medicação para as pessoas. Existem, ao longo do programa dele, vários anúncios de medicamentos. Isso é legal? O leigo pode dizer, tome isso aqui, que é bom para a saúde? Completamente ilegal, né? Porque o receituário, por lei,
é exclusivamente do médico. Mas aqui no Brasil, qualquer sujeito aí que vende banana na rua, coisa, ele receita, né? Agora, o povo que precisa ser informado para nem nessa onda. O pessoal acredita no raizeiro, professor. Acredita. Né? Acredita até em jogador de futebol. Lembra antes do Viagra, né, que tinha um jogador de futebol, receitava um remédio pela televisão, disse que era para dar uma forcinha para o indivíduo? Quer dizer, cadê essa forcinha? Murilo, vamos falar um pouco aqui da sua especialidade. Pois não. Quando corremos ou andamos a passos largos, nós aumentamos a sobrecarga de peso sobre os pés. Pois não. Até em 20 vezes, me parece. Isso. Quais são os reflexos disso, nocivos para o cidadão? Wellington, é preciso que a gente estabeleça dois aspectos. O exercício físico, ele tem um benefício nítido, que é o implemento, a melhora do condicionamento físico cardiopulmonar, e tem o outro lado, que é a melhora da elasticidade, do tônus, da musculatura e dos elementos ligamentares e articulares em geral. Todo indivíduo tem uma capacidade de tolerar esforços. Os meus tendões têm uma capacidade, os seus e assim por diante. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Nós temos uma média de tolerância na população em geral, de acordo com a faixa etária. Uma pessoa de 20 anos, do sexo masculino, tem uma determinada capacidade de sustentar peso, de tolerar esforços. De 30 anos, diferente, mais ou menos semelhante, de 40, um pouco diferente, de 5 e assim por diante. A grande dificuldade é saber essa variabilidade. E a indicação de exercícios, de uma forma geral, embora seja muito benéfica, todos devem fazer exercício, a dificuldade que se tem, e isso nos nossos consultórios é muito frequente, é um determinado indivíduo entender que pode e deve fazer exercício como as outras pessoas fazem. Os instrutores de educação física, de exercícios em geral, que consideram um grupo de pessoas como homogêneo e todos devem fazer e podem fazer os exercícios no número que foi determinado, todos, na intensidade que foi determinada, isso pode ser perigoso para um e para outro. Essa singularidade, essa peculiaridade do indivíduo precisa ser considerada. Então, um exercício, uma caminhada, uma corrida, que seja feita com muita intensidade numa pessoa que não tem preparo, que não foi preparada para isso, ao longo do tempo. Hoje eu não tenho capacidade de correr 3 km numa velocidade de 10 km por hora. Mas eu posso chegar a isso, desde que eu faça exercícios mais leves, sucessivamente, progressivamente, até chegar na minha capacidade de correr essa quantidade. Os meus tendões certamente vão tolerar. Mas se eu simplesmente, hoje, falei, eu vou começar a correr e correr os 10 km por hora em uma quantidade muito grande, os meus tendões não vão sustentar. Eu posso apresentar sintomas e sinais de inflamações, rupturas, distensões, assim por diante. Corrobora isso, Wellington, a sua pergunta. É o jogador de futebol. Por que ele aposenta com 32 anos, 34? Porque o esforço excessivo aplicado nos seus tendões e outras estruturas é muito violento. E ele também tem uma atividade muito diferente do sujeito que não é profissional. Mas apesar disso, ele aposenta com 32, 34 anos. Quer dizer, o sistema do aparelho locomotor dele envelhece muito menos pelas razões que o Dr. Murilo falou. Tendão, ele suporta uma carga, determinada carga. Agora, em relação a esse problema também, o uso de calçados inadequados fazem parte também deste mal, né, para o aparelho locomotor. O sujeito vai correr de sapato, por exemplo, ou de botina, ou mesmo até andar, né, Murilo? Até andar de botina, né? Andar 4, 6, 7 quilômetros. Embora esteja Por que a botina é tão prejudicial assim, professor? Não, é por causa do solado e do salto. Só não é porque, né, ela é fechada, não. Até existem botinas agora já com amortecedores, né? O problema é o amortecimento, é a pressão aplicada, né? O peso do corpo aplica uma pressão lá, que às vezes a força contrária a ela é maior. Então aí vai ser prejudicial. Então tem que ter um amortecimento. Professor, e os soldados que passam 30 anos de coturno?
Também, eu acho que é um sacrifício grande, além do cinto, né? Aquele cintão de segurança que leva até uma doença, né? Neuralgia parestésica, né? Pode levar, compressões. Agora, o problema do calçado, o calçado, de uma maneira geral, ele foi idealizado para diminuir o choque, diminuir a pressão nos vários tecidos, e alguns calçados se prestam melhor para uns exercícios e outros calçados se prestam melhor para outros. Vocês podem ver que os tênis indicados para jogadores de tênis é um tipo de tênis, ele tem um solado mais duro, um contraforte mais firme. Os tênis para jogadores de basquete precisam permitir uma mobilidade maior. Os praticantes de futebol de quadra precisam ter um tênis que tenha uma maleabilidade maior, precisa ter um pouco anti-choque. O futebol de grama precisa ter um sapato, um calçado completamente diferente disso. E a tecnologia está avançada a esse ponto? Não há dúvida. A tecnologia, nos últimos, talvez 20 anos, 30 anos, em relação ao tipo de material que é usado, o tipo de plástico, de polietileno e assim por diante, que é usado nesses calçados, diminuiu muito o impacto, e as lesões mais antigas, que eram mais frequentes e mais precoces nos praticantes de esporte de nível, esporte em nível profissional, diminuiu muito com o tempo. Logicamente, e simultaneamente à melhoria da fabricação desses calçados, também melhorou o condicionamento físico. As teorias de melhora dos tecidos antes de ser usado numa proporção muito alta, a progressão da preparação física, tanto do ponto de vista cardiopulmonar como músculo-esquelético, também evita lesões. Agora, como o doutor Hamid estava citando, a maioria dos atletas de nível profissional que atuam intensamente durante um período tem lesões muito frequentes e algumas delas inevitáveis pela pressão elevadíssima que esses tecidos sofrem. Notadamente dos jogadores de futebol, as lesões do joelho, que é o órgão de impacto, a região de impacto maior nos jogadores de futebol. Frequentemente, a frequência é muito grande. E mesmo que não haja uma lesão aguda, uma lesão estabelecida, esses joelhos desses futebolistas muito cedo apresentam sinais de desgaste, sinais de artrose, que não permite que esses atletas continuem fazendo um desempenho, não tenham o mesmo desempenho a partir de um certo período, e esse período cada vez mais precoce, de acordo com a intensidade que esse atleta atua. Eu queria aproveitar essa pergunta que o Ayrton fez, até para esclarecer a população sobre determinadas condutas relativas ao menisco. Porque sempre que o indivíduo tem qualquer dor no joelho e se constata, talvez pela ressonância, uma lesão meniscal, que é degenerativa, há indicação de tratamento cirúrgico. Eu queria saber a sua opinião, porque acho que nós já até conversamos isso. Na minha opinião, a cirurgia é contraindicada. Olha só, nós temos lesões de menisco das várias naturezas. Lesões traumáticas agudas. Essas do jogador de futebol. Nós temos lesões traumáticas agudas, resultado de um entorse, de uma falha do joelho, de um esforço excessivo no direcionamento além do limite tolerável, e que o menisco é forçado e rompido. Essa lesão, ela pode ser em várias regiões do menisco. E dependendo da região do menisco, o tratamento pode ser feito mais agressivamente ou menos agressivamente. Agora, as lesões antigas, ou seja, aquelas lesões que são resultantes de um uso contínuo e intenso do joelho, não há uma ruptura do joelho, mas uma degeneração daquela cartilagem, essas lesões nem sempre o tratamento cirúrgico é suficiente. O que às vezes acontece é que a degeneração do menisco o deforma, ele toma uma forma completamente diferente do normal. E essa deformação do menisco leva a uma incongruência articular. E esse menisco é preciso que ele seja, no mínimo, reformado, retirado essas deformidades, os excessos de tecido formados ali pela própria lesão, por reação do organismo àquela degeneração. Então, às vezes, o tratamento cirúrgico não é para reparar a lesão, que nem sempre é possível, principalmente nas lesões degenerativas, isso não é possível. Mas para fazer uma limpeza, a gente chama de toalete articular, para limpar a articulação de tecidos reacionais em volta do joelho.
Então, não que o tratamento cirúrgico para lesão degenerativa seja curativa, mas ela é, na maioria das vezes, paliativa para retirar a dor, melhorar as condições da articulação. Murilo, mas aí é isso que eu, dentro dessa sua resposta, ao se retirar aquilo, fazer essa toalhete cirúrgica, não vai criar uma instabilidade do joelho? Certamente. A lesão meniscal, a retirada do menisco completamente, por exemplo, é uma cirurgia praticamente banida do arsenal terapêutico do paciente, da artroscopia, do joelho, dos colegas que fazem a parte específica do joelho. Eu acho que isso é importante, esse alerta que você está fazendo, sobre essa indicação, nesses casos, que não há necessidade nem de toalete, nem nada, indicar uma cirurgia de menisco que pode criar problemas, né? Até piorar a situação do sujeito, né, mulher? Só para se ter uma ideia de uma perspectiva aqui histórica da história da lesão do joelho. Até 20 anos atrás, talvez um pouco mais, as condutas nas lesões do joelho eram condutas relacionadas muitas vezes com o menisco, quase todas relacionadas ao menisco, e o tratamento das lesões do menisco se baseavam simplesmente na retirada do menisco. Isso acabou com a carreira de muitos jogadores? Muitos jogadores. Porque o menisco é uma peça, um órgão, um tecido essencial para o funcionamento do joelho. Então, o que se sabe hoje é que a manutenção, mesmo de parte do menisco, a retirada parcial do menisco, ela é muito mais benéfica do que uma retirada total. Mesmo que o menisco fique parte dele funcionando, ainda é benéfico para o joelho. Então, as menissectomias, que antigamente a gente fazia com muita frequência, não são feitas mais. E isso se deu não só porque observou-se mau resultado, não. É porque houve uma compreensão mecânica ou biomecânica do funcionamento do joelho. Qual é a função do menisco? A função do menisco basicamente é absorver choques, mas ele tem uma função importantíssima de estabilização do joelho. A articulação do joelho, a tíbia e o fêmur, é muito superficial. Então, os movimentos de translação para lateral, para medial ou para frente e para trás são muito fáceis. A presença do menisco aprofunda essa articulação. E esses movimentos de lateralização e de anteriorização são menos prováveis. Então, a estabilização do joelho depende e muito do menisco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta. Nós estamos conversando com o professor Hamid Alexandre Cecim e com o professor Murilo Rocha, especialista em doenças dos pés e também diretor do Hospital Escola. A propósito, tem uma pergunta aqui relacionada com o Hospital Escola. Pois não. Estão indagando se o vigilante pode impedir a entrada de acompanhante de paciente ao hospital. Olha, a vigilância do Hospital Escola é um serviço terceirizado do hospital, por força de não haver no serviço público cargos para esse fim. E as regras, ou a conduta dos vigilantes, é ditada por um termo de conduta de todos os vigilantes. As visitas no Hospital Escola são ordenadas. Nós temos visitas para o CTI e para o pronto-socorro em horários diferenciados, e temos visitas para as enfermarias também com horário diferenciado. Se for tudo ao mesmo tempo, vira um tumulto. Mas o hospital não consegue funcionar. Quantas pessoas ficam internadas diariamente no hospital? O hospital tem 290 leitos. Todos ocupados, com certeza. Todos ocupados. E nós temos um agravante que nós temos uma taxa de ocupação em geral no hospital em torno de 85%, 90%. Mas no pronto-socorro, a taxa de ocupação é de 150%. Então nós temos 25 leitos e temos 60 pacientes. Vocês imaginam, numa situação dessa, a gente permitir que todos recebam visitas, no espaço que cabe 25? É impossível, é absolutamente impossível. Então, a ordenação da visita é necessária, não só para que o serviço funcione bem, mas para conforto dos próprios pacientes. Recentemente, há coisa de 2 anos, nós estendemos o horário de visitas, que era em torno de 1 hora por dia, estendemos para 3 horas. Então, das 16 às 18 horas, às vezes tem mais que isso, de manhã para o CTI. E todos os pacientes podem receber visitas. Nós temos uma rotina também, através do programa de imunização do Ministério da Saúde, que pacientes idosos ou crianças tenham sempre um acompanhante a seu lado. No pronto-socorro, esse acompanhante não é tão simples de viabilizar, porque nós temos macas encostadas umas nas outras.
E é absolutamente impossível que a gente permita que no todos os pacientes pronto-socorro, tenham. no que o acompanhante pode ajudar? Olha, no pronto-socorro, basicamente trazendo informações. Trazendo informações sobre o paciente, agilmente, claramente do que o paciente usa, do que não usa, o quanto mais cedo possível. A presença do acompanhante no pronto-socorro não traz nenhum benefício, na maioria das vezes. Casos especiais, casos excepcionais, o acompanhante poderia ajudar. Mas o conforto do paciente já é mínimo, pela situação que nós temos de ocupação de espaço, e do acompanhante menor ainda. Então, respondendo à pergunta, o vigilante da portaria, ele tem sim autoridade para impedir que as pessoas entrem. Mas a pessoa tem todo o direito de entrar se for na hora correta, se for da maneira que está estabelecido, a pessoa tem todo o direito de entrar. Eu aconselho as pessoas que têm alguma dificuldade nesse sentido de procurarem a ouvidoria do hospital. A ouvidoria tem a prerrogativa de negociar esses conflitos, de encaminhar as pessoas para a posição correta, para os horários corretos. Então a ouvidoria está lá para isso, é de fácil acesso e as pessoas podem procurar a ouvidoria exatamente em frente à portaria principal do hospital. Murilo, eu vi um número ontem que me deixou assim um pouco assustado. Diz que a pesquisa mostra que um homem aos 50 anos de idade terá andado 120 mil quilômetros. Isso é verdade? Ganhou o prêmio Nobel, você, de IG. Esse que fez essa contagem aí, depende, né? Depende do terreno. Você já imaginou isso, né? É muito difícil imaginar isso, mas os estatísticos, os pesquisadores que fazem esse tipo de pesquisa, têm alguns parâmetros para chegar a esse número. Eu imagino que não é possível homogeneizar isso, ou seja, todos andam. Lógico. É uma média, alguns muito mais, outros muito menos, dependendo, é claro, da ocupação, da profissão e tudo mais. Mas eu imagino que deva ser alguma coisa próximo disso. E qual o resultado disso? A repercussão disso é o que nós vemos no dia a dia. Nós temos articulações sofridas, articulações que entram num processo de artrose com mais precocemente ou mais tardiamente, dependendo muito da ocupação, da forma que essas articulações são usadas. Simplesmente andar, as repercussões não são muito grandes. O problema é se a pessoa tem um peso maior do que deveria, se a pessoa tem uma alimentação não balanceada, se não pratica esportes regulares de acordo com a sua faixa etária, ou compatíveis com a sua faixa etária. Então, tudo isso leva a um maior ou menor desgaste. Então, em algumas pessoas, e algumas pessoas são geneticamente, constitucionalmente, mais suscetíveis aos processos degenerativos mais precoces. As famílias inteiras têm processos degenerativos mais precoces, nas mãos, nos pés, nos joelhos, nos quadris. Então, o componente genético também é um fator que deve se levar em conta. Então, as consequências não são uniformes para todos. Chego à conclusão que já andei muito então, viu, professor? Na hora de parar de andar um pouco. Não, e por isso que você está bem. Nós temos aqui algumas perguntas para os dois. A Maria de Fátima indaga. Pessoa tem artrose na coluna com fortes dores. Ela pode fazer caminhada, professor? Na fase aguda, não. Agora, depois que passou a fase aguda, está sem dor. Por isso que precisa tratar primeiro. Depois pode andar sem problema. Até o melhor remédio para artrose de coluna chama-se caminhar. Vou explicando. Porque o disco, que é o amortecedor da coluna, ele não tem vascularização. Quer dizer, não chega sangue lá direto. E a forma de chegar passivamente é através da caminhada. Por quê? Porque ela ativa os músculos também a fazerem essa bomba periférica. Pode fazer sim caminhada, é indicado, mas quando está com dor, isso é uma regra da medicina. Toda vez que a pessoa estiver com dor, o repouso que é indicado, não exercício. Por exemplo, o indivíduo tem uma bursite no ombro, aguda, que ele não pode mexer com o braço, como é que ele vai fazer exercício? Então, pode sim, fase crônica, exercício. Professor, dores nas pernas pode ser consequência de problema na coluna? Pode. Dor na perna, olha, é o diagnóstico mais difícil em medicina. São tantas as situações. Agora, para que seja de coluna, ela tem que obedecer a algumas características. Né? Quer dizer que o indivíduo tem que ter a dor, mas ela irradia
né? Como se fosse um choque elétrico de menor ou maior intensidade, né? E muitas vezes, Murilo, só para essas causas de dor nas pernas, né, elas podem ser causadas por um problema na coxa femoral também. Tem 200 ou mais de 250 causas de dor na perna, além dos problemas vasculares. Então precisa fazer o diagnóstico diferencial. Murilo, minha telespectadora comenta: hoje a tecnologia para a fabricação de tênis é muito avançada. Qual o tênis ideal para caminhada? As lojas especializadas indicam tênis com acabamento em gel. É realmente o melhor? Olha, não há uma receita pronta, um tênis que seja melhor do que os outros. O que se recomenda, o que nós recomendamos, é que o tênis precisa ter uma palmilha espessa. O tênis para caminhada não pode ter uma palmilha fina, porque a palmilha espessa, de qualquer tipo, de qualquer qualidade, de qualquer material que ela é feita, ela diminui os efeitos do terreno no pé. Essa palmilha ela deve ser feita de um material que seja viscoelástico, que tenha capacidade de amortecer choque. O polietileno e as variedades do polietileno se prestam a isso. As palmilhas que são ainda enriquecidas por camadas de gel têm uma capacidade maior ainda. Então, o tênis, basicamente, em linhas gerais, de palmilha grossa e que tem algum mecanismo anti-choque. Esse é o tênis ideal. Entre as marcas que existentes, existem melhores e piores. Não há como uma pessoa, eu ou qualquer outra pessoa, indicar que essa é uma melhor marca, aquela é a melhor marca. Certamente uma marca vai ser melhor para mim, outra vai ser melhor para você. Depende do seu peso, depende da capacidade que você tem para andar, da intensidade que você vai andar. Mas, em linhas gerais, um tênis com a palmilha espessa e que tem algum mecanismo anti-choque. O telespectador comenta que, há muito tempo, os funcionários que trabalham no Hospital Escola têm privilégio na marcação de consultas. Ele pergunta se o doutor Murilo tem conhecimento disso. Olha, o que é esse privilégio? É marcado com mais agilidade? É isso? É possível que seja isso. Logicamente, em qualquer instituição, os funcionários do local têm mais acesso. E é uma coisa natural que aconteça. O que é preciso ver é que isso, e é preciso fazer, é que isso tem um limite. Isso não pode ser ilimitado, ou seja, marcação de consultas somente para funcionários. Isso não acontece. Primeiro porque uma porcentagem grande das consultas do Hospital Escola, 30%, elas são disponibilizadas através de um meio eletrônico, que é o SUS Fácil, e são marcadas através no sistema, pelos municípios vizinhos. Nós estamos trabalhando com a possibilidade de disponibilizar para a Secretaria de Saúde a marcação de consultas também do município. A Secretaria de Saúde está avançando numa forma de marcação de consultas através pela internet, através do telefone, pela internet, que eu entendo que pode ter um benefício muito grande. Mas lá no hospital nós temos mecanismos de impedir que as pessoas tenham privilégios. Totalmente, 100%, isso é impossível. Mas eu acho que mecanismos como este, de marcação por via internet, são formas da gente impedir que as pessoas tenham acesso. Murilo, você que conhece muito bem o sistema público de saúde, o Anderson está batendo a mão na mesa em relação à Secretaria de Saúde porque ele quer uma definição de tempo máximo para a marcação de uma consulta. Isso é possível? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. E por que então isso não acontece? Nós temos vários problemas em relação a tempo de marcação de consulta. Primeiro, a demanda é muito grande. A quantidade de pessoas que necessitam consultar é muito grande. E pela experiência que eu tenho no hospital, a disponibilização de serviços e com uma programação, nós temos uma demanda hoje. Nós fazemos uma programação para atender essa demanda. Quando nós conseguimos viabilizar a resposta para essa demanda, a demanda já aumentou o dobro. E assim, nós vamos perseguindo isso. É um fato notório que todos os projetos de construção, de disponibilização de serviço, caminham a reboque da demanda. Quando consegue viabilizar, a demanda já é maior. Mas eu entendo que a forma de marcação através via internet e retirando essas distorções, privilégios, e que o acesso seja
o mesmo para todos, os problemas diminuirão. Acabar, eu não acredito. Tem uma estatística para isso, para o conselheiro de saúde. Até justificando a pergunta e a resposta do professor Murilo. Dos 220 milhões de brasileiros, apenas 80 milhões são atendidos por planos de saúde, etc, etc. E sobram 140 milhões de pessoas que necessitam do serviço público. Essa é a grande demanda. Quer dizer, muito pouco médico para muitos pacientes, principalmente no hospital escola. Agora, Wellington, se eu puder, se me permite, dizer o seguinte, nós estamos batendo nessa tecla aqui, que a demanda é sempre maior do que a disponibilização de serviço e que é necessário que se ofereça mais serviço. Mas nós temos algumas distorções. Nós temos na região do Triângulo Sul, que é a nossa região, nós temos mais 2 cidades polo, Frutal e Turão, região de Frutal e Turão, e Araxá, Campos Alto. Nessas cidades, nós não temos hospitais públicos, nós temos hospitais filantrópicos, mas temos hospitais filantrópicos que mantêm convênio SUS e que têm uma capacidade instalada que não é desprezível. Mas a taxa de ocupação desses hospitais, como eu estava dizendo, a nossa do Hospital Escola é em torno de 80%, 90%, e o pronto-socorro muito mais do que isso, a taxa de ocupação desses hospitais, sejam filantrópicos ou privados, que mantêm convênio SUS, nessas cidades, a taxa de ocupação é muito baixa. As Santa Casas de Araxá, o Hospital São Gabriel em Frutal, eles têm uma taxa de ocupação baixa. Aqui na nossa micro-região, Sacramento, os hospitais são pouco ocupados, eles ficam vazios. Então, nós temos falta de leito aqui. Nós não podemos mandar um pouco de paciente para lá, não? Podemos, certamente podemos. A dificuldade que nós temos é que uma vez o paciente dando entrada no nosso hospital, no Hospital Escola, para nós encaminharmos esse paciente, depois que ele for estabilizado, depois da fase aguda do problema dele, ele continuar, convalescer na cidade de origem, os pacientes resistem muito a isso. Os pacientes entendem que é melhor ficar aqui, se sentem mais seguros aqui. Tem mais confiança. Então não é uma coisa simples de fazer. O Dr. Ramiro citou aqui que a quantidade de médicos nem sempre é suficiente. Mas a capacidade instalada também é muito difícil. Num hospital desse porte, como eu estou citando aqui na redondeza, a estrutura do hospital, em matéria de equipamentos, insumos, não é grande. E se nesses hospitais um colega que estiver atendendo lá precisar de uma estrutura mais elaborada, ele não vai conseguir resolver o seu problema. Ele vai precisar voltar para cá. Então, daí, essa dificuldade que nós temos. Mas, certamente, uma iniciativa de interiorizar a medicina em geral, não o médico, interiorizar a medicina, a estrutura da medicina, ela precisa ser levada a sério. Outra pergunta aqui de telespectador. O simulador de caminhada tem o mesmo efeito na pessoa que o pratica do que a caminhada ao ar livre? E qual é o tempo necessário para se usar o simulador? Olha, esse estudo até já foi feito. A caminhada feita ao ar livre é o melhor exercício que existe. Isso foi estatisticamente demonstrado em vários países. A esteira, que quer se referir, ela tem alguns inconvenientes. Primeiro, amortecimento. Segundo, o lugar que é feito. Mas por que o amortecimento, professor? Amortecimento porque o piso é muito duro. Agora tem já esteiras já com suspensão. Essas aí talvez a coisa melhore. Mas já está aprovado. Mas aí também não é caso do tênis usado, não? Não. Mesmo na esteira? Não, aí teria que usar o tênis também, na esteira. Sim. Né? Na esteira. Outra coisa é o ambiente também, Wellington. Quer dizer, ao ar livre é muito melhor você caminhar. É claro que você não pode subir Morro da Onça ali, né? Tem que ser um lugar plano, de piso macio. E o movimento dos braços também é diferente. Né? Esse movimento dos braços na caminhada, ele faz a diferença do que o indivíduo ficar estaticamente segurando para ele não cair. Então esses estudos já foram feitos e por várias razões, além de outras, na rua, o caminhar em lugar claro que não tenha poluição, por exemplo, se andar na rua 23 de maio em São Paulo, não tá indicado, melhor ficar em casa. Quer dizer, então, dependendo da situação, a caminhada é o melhor exercício que existe. Mas o simulador não tem, vamos dizer, contraindicação. Não.
Tem. Pode ser uma opção para o cidadão? Pode ser uma noite de chuva, por exemplo, né? Durante a chuva. Eu queria reforçar o que o Dr. Ramiro está falando, que o esporte, de uma maneira geral, e a caminhada também, ela tem um lado lúdico. Tem um lado que pode ser prazeroso e que tem um efeito muito diferente em cada pessoa. Se uma pessoa pratica um determinado esporte, qualquer um que seja, até a caminhada, de uma forma prazerosa, o efeito disso no organismo é muito maior do que uma pessoa que é obrigada a fazer isso. Fazer por compromisso. Em condições piores, com a roupa inadequada, com o calçado inadequado, num ambiente inadequado. Então é preciso, esse lado, entre aspas, emocional do exercício também faz parte. Murilo, nós temos aqui os ossos dos pés aparentemente frágeis, aparentemente. O que fortalece esse conjunto de ossos? É o fato de trabalharem juntos, de estarem unidos para suportar todo esse peso? Wellington, o pé, na verdade, é o que, por mais que a gente diga que a nossa mão tem uma função absolutamente sutil e exata e refinada em relação a outros animais, você pode ver que o nosso pé tem também uma evolução do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico, muito eficiente. E em relação à resistência do pé, os ossos do pé, por serem pequenos e finos, têm essa aparência frágil, mas na verdade não são. A maioria deles são blocos de ossos, ou um pouco quadrangulares ou retangulares, que têm estrutura para suportar uma carga muito grande. A forma, o arranjo desses ossos no pé, ou seja, a forma como eles são dispostos, também leva a uma distribuição de peso, uma distribuição de carga matemática, e que, na ausência de problemas musculares ou ligamentares, o peso do corpo é absolutamente absorvido, dissipado para cada osso, e cada um deles tem uma função específica para suportar peso. Só para você ter uma ideia, o peso do corpo todo que a gente coloca no pé, mais ou menos 30% a 40% fica no retropé, ou seja, no calcanhar, e os outros para o antepé, para a frente do pé. Na frente do pé, o dedo maior, o hálux, o dedão do pé, e a região do dedão do pé, sustenta o dobro de tudo que os outros dedos menores sustentam. Então, a direção da força, na hora que a gente sustenta o peso, ela é matematicamente dividida, e todos esses ossos têm a capacidade própria de sustentar esses pesos. Quem perde um dedo, por exemplo, dos pés, vai ter que se readaptar. Certamente. Para essa distribuição. Há uma repercussão mecânica nítida nisso. E daí se vê a importância do dedão. Quem tem o dedão amputado, né, ele não tem estabilidade. E o Murilo falou uma coisa muito importante aqui, a evolução do pé. Primeiro nós tínhamos um saltinho, né? Igual o macaco tem. Aquele saltinho foi retirado, inclusive para dar mais retidão à coluna. E, consequentemente, aumentar a estabilidade, para o indivíduo não cair. Não pode fazer o mecanismo inverso, né, Wellington? Que é usar salto alto, né? A propósito do salto alto, Murilo, por que joanetes preferem as mulheres? O joanete, que é a deformidade de inclinação lateral do hálux e a consequente formação de uma bolsa, de uma exostose óssea na região medial do primeiro dedo, ela acontece mais nas mulheres exatamente por causa do calçado inadequado. A frequência dessa patologia, dessa deformidade no pé, é muito maior nas mulheres e é ligado diretamente ao calçado. Basicamente o calçado de bico fino, ou seja, que acumula os dedos numa região muito próxima um do outro, e o salto alto, que também leva a essa distribuição que eu estava me referindo anteriormente, a uma distribuição de peso muito maior para frente do pé do que ele é capaz de sustentar. E isso, ao longo dos anos, leva a retrações capsulares, retrações tendinosas, que mesmo que depois que a pessoa tira o sapato, os dedos não voltam mais à posição normal, porque já estão retraídos naquela posição. Nós temos aqui mais algumas perguntas e vamos procurar respondê-las o mais rápido possível, porque o tempo está se esgotando. Por que o oftalmo só é marcado uma vez por mês e há uma demanda de prazo, e a demanda de prazo é de até 3 meses, é relacionado ao Hospital Escola? O telespectador tem glaucoma e muita dificuldade em se tratar no Hospital Escola pela marcação das consultas.
Nós estamos passando por um período, no hospital, em qualquer lugar, nós passamos por circunstâncias. E nós estamos passando por uma circunstância mais difícil de resolver nos últimos 6 meses, 1 ano, que é uma reforma do ambulatório da oftalmologia. O ambulatório da oftalmologia foi fechado. E para que nós não pudéssemos, nós não interrompêssemos o atendimento, nós adaptamos uma região do hospital para que o oftalmologista atendesse. E essa região do hospital é muito menor do que a necessidade. Então nós estamos atendendo a oftalmologia com muito menos pessoas. Nos últimos 3 meses, em relação exclusivamente ao glaucoma, nós tínhamos um colega que atendia o glaucoma. Esse colega se aposentou. E nós não conseguimos ainda repor esse profissional. Então, essa é uma dificuldade de serviço público. Essa é uma dificuldade grande no serviço público. Quem nos dá as vagas para contratação é o MEC. E, por enquanto, não está dando vaga nenhuma, já tem algum tempo. A contratação de profissionais dessa área passa por concurso. Nós tentamos contratar através da fundação, o que também não é fácil. O salário não é atrativo. Nós temos várias dificuldades nisso. Nós estamos agora com a possibilidade de resolução desse problema, com a edição de uma portaria que permite que a gente substitua os funcionários aposentados. Murilo, telespectadora caiu, machucou o joelho, menisco, e o médico do Hospital Escola disse que era necessário fazer vários exames. Ela não conseguiu fazer os exames no Hospital Escola. Ficou sabendo que pessoas de Carneirinho, com 15 dias, ou em apenas 15 dias, resolvem tudo. Por que isso ocorre no Hospital Escola? Essa diferencial, essa dificuldade que nós temos de homogeneizar o acesso, né? De dar o acesso igual a todo mundo, essa é uma dificuldade que nós temos lá, pelo hospital ser grande, por essas dificuldades todas. Mas eu não vejo eu não tenho uma explicação por que uma pessoa de determinada região consegue mais cedo que outras. Eu não consigo explicar isso. Se a pessoa está tendo dificuldades, a diretoria da sua escola está aberta através da ouvidoria para ouvir e tentar resolver essas pendências. Eu não tenho uma explicação por que uma pessoa de uma região consegue e de outra não. Isso não tem um motivo, claro. Professor, rapidinho, qual a diferença de fazer exercício em bicicleta ergométrica e esteira para quem tem problemas no joelho? A bicicleta está contraindicada nesse caso, porque ele vai forçar muito mais o joelho. Se ele tiver artrose, por exemplo, ele não vai conseguir fazer todo aquele movimento. E se o faz, ele está prejudicando o aparelho ligado. Está forçando o joelho. Está forçando o joelho. Professor, muito obrigado. Sempre mais uma vez. Até a semana que vem. Murilo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado a vocês. Falaremos em outras oportunidades, porque é um manancial de perguntas. Eu tenho mais uma rapidinha para o Murilo. Sim. Murilo. Ele vai precisar responder, professor? Precisa, sim ou não? Operar joanete. Situações especiais. Para operar. Okay. Especiais, né? Especiais. É o eterno problema, né, professor? De cirurgias versus clínica, né? Clínica versus cirurgia. Agora, eu não sei se é porque o pessoal gosta de cirurgia ou se é porque o pessoal gosta muito de din-din. A todos vocês, muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus assim o permitir. Até lá. Quem gosta de din-din, médico.